Chegamos no carnaval, muita cidade em festa, mas a pergunta que eu deixo antes de começar esse vídeo: isso é bom ou ruim para a sua administração? Olá, eu sou Marcelo de Giuseppe, sou cientista social e político e CEO aqui do Instituto IBESP, em pleno carnaval, gravando um vídeo para vocês de algo que eu comecei a pensar. Muitas cidades, quando a gente abre, essa semana, aliás, eu entrei em muitos sites de prefeituras, a trabalho mesmo, e me deparei com muitas cidades, principalmente no Nordeste, ali com festas de carnaval. E aí eu comecei a lembrar de pesquisas já realizadas aqui pelo IBESP, onde a gente queria entender se o número de eventos realizados por um prefeito ou uma prefeita, se aquilo era positivo ou negativo para ele. Porque o evento é sempre interessante, né? Mas será que a população vê aquilo como algo positivo? E aí eu comecei a dar uma olhadinha nas pesquisas que nós tínhamos realizado, e claro, aí a gente tem alguns detalhes colocados, né, quando a gente faz essa análise. E eu queria pontuar algumas coisas aqui para vocês. Primeiro, em relação sobre os impactos positivos que ela pode trazer, né? Então, você tem a sua cidade, você faz uma grande festa. Isso é interessante que, naquele momento de alegria, as pessoas têm a tendência a esquecer os grandes problemas da cidade, por aquele momento. Tem até um estudo do Daniel Kahneman, que é um psicólogo israelense, mas também americano, né? Que ele fala sobre o bem-estar subjetivo, onde ele qualifica isso, que experiências prazerosas faz com que a pessoa olhe o restante como algo melhor e assim pode de repente falar, não, esse governo está bom. A gente também tem um outro ponto que é interessante, que a gente calculou isso em uma cidade, porque era um prefeito, um ótimo prefeito por sinal, que ele sempre fez muito evento, né? E é uma cidade de praia, e aí aqui fica um grande ponto aqui. Eu moro aqui em frente à praia, que meu escritório é quase em frente à praia. O que acontece? Uma cidade de praia, ela precisa de eventos para fazer com que venham turistas para cá? Eu entendo que não. Uma cidadezinha pequenininha no interior, tal, será que se ela fizer um grande carnaval e aquilo virar um ponto desse momento, assim, aquele grande carnaval da região, não vai chegar mais turistas ali, vai trazer recursos? Então, o estímulo à economia local é sempre um ponto interessante de você medir. E nesse caso desse prefeito, a gente quis entender, porque eu tinha ali uma preocupação, porque será que a população vê o evento como algo que traz recursos ou vê o evento como um desperdício de dinheiro? E mesmo sendo uma cidade de praia, a população via sim, a maioria, ficava mais de 60%, entendia que era um estímulo à economia local. Então esse é um outro ponto que é interessante. Caso a sociedade já está fazendo, claro, mas caso esteja fazendo e tenha necessidade de se defender, a gente percebe que esse é um ponto interessante para você colocar ali um ponto a mais, o porquê que eu estou fazendo o carnaval. Aqui a gente também quando a gente fez um desses estudos, a gente pontuou um estudo do sociólogo Pierre de Bourdieu, que é o capital simbólico, né? Ele argumenta ali que você, quando faz esses grandes eventos, principalmente eventos culturais, aqui a gente tem que tomar esse cuidado, porque o carnaval é um evento, na verdade tem em outros países, né? Mas assim, o carnaval é um evento brasileiro, né? Como é que eu poderia fazer com que o meu carnaval fosse diferente dos outros para que aquilo fosse um capital simbólico? Tá? É assim que é chamado ali. Como é que eu coloco esse capital simbólico para mostrar, olha, eu faço algo diferente, é um evento cultural, eu trago pessoas aqui. Eu estou tentando amarrar todas as possibilidades ali, né? E um outro ponto é com relação o aumento de engajamento cívico-político. O que acontece? A gente tem também um estudo de Robert Putnam, eu estou tendo que ler, gente, porque essa pesquisa a gente fez há algum tempo, tá? Que é o Bowling Alone. Ele argumenta que atividades coletivas fortalecem o capital social, a confiança nas instituições. Então isso aqui é um outro ponto que a gente colocou nesse grande estudo que a gente fez nessa cidade, tentando entender, olha, as pessoas entendem que é favorável, mas qual que é a minha preocupação qual que era a minha preocupação naquele momento? A pessoa vai naquela festa, naquele carnaval, ele participa, e aí quando ele vai sair, chegando em casa, a rua está sem calçamento, tem lixo na rua, ele pode ser assaltado, ou se não ele passa mal, chega na unidade de pronto atendimento, não tem médico. Então eu estava tentando assim, como que eu tento mostrar a importância da realização desse carnaval, que já estava sendo realizado. Tá, desse grande evento. Então aqui foi quando a gente percebeu que mesmo a maioria sendo a favor, a gente começou ali através da pesquisa, a gente qualificou as perguntas, né? Então a gente perguntava, você é a favor ou contra? E depois por que é a favor, por que é contra? Em cima disso,
a gente teve que trazer aqui alguns recursos filosóficos, no caso de Pierre Bourdieu, no caso de também do Kahneman e entre os outros, né? E aqui a gente tem que tomar cuidado com as questões negativas também que a gente colocou nessa pesquisa, que eu não posso mostrar para vocês, é uma pesquisa interna, né? Que a gente fala com relação à percepção de má gestão de recursos. O que é isso? Olha, está desperdiçando dinheiro. Então tem que ter muito cuidado, porque quando você faz um evento que ele é aberto, toda a população participa, isso pode até amenizar. Mas se você fizer um evento onde ele é parcialmente aberto, onde as pessoas entram ali dando 1 quilo de arroz, por exemplo, para poder entrar e o restante paga, mas se você cria ali uma barreira para essas pessoas, de repente ela fala assim, olha, poxa, a prefeitura está gastando dinheiro, não é para todo mundo. Enquanto isso, não tem médico na unidade, minha rua está sem calçamento. Então, o cuidado, por isso que para que as pessoas não entendam isso aqui, e aqui a gente tem um estudo da teoria da responsividade governamental, tá? De Jones e Baumgarten, é um estudo de 2005, que aqui a gente tem que avaliar isso na hora, antes de fazer ali um evento. Tá? É claro que agora estou falando, você deve estar realizando, se já não realizou. Aqui a gente tem um outro detalhe importante, que é o efeito de contraste e insatisfação coletiva. Também o Kahneman fez um estudo que ele compara questão de expectativas e realidade. Isso aqui é um estudo muito interessante. É importante isso, você deve ver isso em estudos governamentais. Se você não vê, a gente faz isso. E quando a gente faz isso, a gente sempre faz questão de fazer no mapa inteiro, nesse mapa que vocês estão visualizando agora, que eu sempre mostro para vocês entenderem o diferencial do IBESP, que são os mapas. Que acontece que a gente vai entender o que pensa a cidade e o que pensa cada região. Isso é importantíssimo para você entender, olha, essa região ela está entendendo de forma mais negativa o meu evento, ou está me responsabilizando por alguma coisa negativa devido ao evento. E aqui a gente sempre também faz um estudo de expectativa e realidade. As pessoas estão ali tendo uma expectativa em relação ao seu governo, de repente elas estão se deparando com alguma coisa. Será que essa festa, esse grande evento, ele não vai atrapalhar esse momento de expectativa e realidade, não vai colocar uma mancha ali no teu mandato? É importante saber isso, principalmente porque a gente está falando agora do seu mandato, desse início de mandato aqui. Tá? O outro problema aqui é a questão de mobilização negativa da opinião pública e da mídia. Aqui a gente tem um estudo chamado Agenda Setting, que foi feito por Macombs e Shaw em 1972, é isso mesmo. Esse estudo ele mostra que muitas informações negativas, ela acaba colocando ali um ponto negativo mesmo na sua vida, e é difícil você tirar. Eu estou falando agora, certamente você pode estar pensando em algum político. Olha, esse político ele foi tão negativado em relação a alguma coisa, que quando você olha, até você conhecendo, ele te vem aquela imagem negativa. A gente fez um estudo interessante numa região do estado de São Paulo, onde a gente percebeu que uma cidade, ela era, todas as informações que eram colocadas na TV eram sempre informações neutras ou negativas. Enquanto isso, uma outra cidade ao lado, ela tinha ali uma imagem, o que vinha na televisão ou era neutro ou era positivo. E quando a gente apresentou isso para o prefeito, e a gente detectou isso como? A gente fez uma pesquisa em campo e percebeu que as pessoas que se informavam pela TV, elas tinham uma imagem negativa da cidade. Quando a gente fez pesquisa na cidade ao lado, a gente percebeu que a situação era totalmente diferente. E aquilo me acendeu uma luz, eu fui conversar com o prefeito. Falei, prefeito, você acompanha a principal TV aqui da cidade? Dá uma acompanhada, porque me parece que as mensagens são normalmente negativas. E talvez tenha a necessidade de você mostrar o que é positivo ou conversar com a TV para que a TV, de repente, ela foque. Preste atenção que existem coisas positivas na cidade. Às vezes tem ali uma reportagem sempre de coisas negativas. Isso aqui é um detalhe importante. Que se começar uma mídia muito, e hoje a mídia a gente tem que prestar atenção também nas redes sociais, algo muito, muito grave, batendo, falando que o evento é negativo, que o evento não é bom, aquele negócio, aquela agenda setting, aquele acúmulo de informações negativas, por mais que o evento tenha sido um sucesso, ele pode ser visto depois como algo negativo. A gente também tem um outro ponto negativo, que é com relação à desconfiança e sentimento de abandono aqui. Também é um estudo que a gente colocou nessa pesquisa. Que Putnam, que fez em 2000, que ele sente que as necessidades básicas elas são abandonadas
em prol de outros pontos. Aqui, falando de Brasil, isso aqui é muito claro, né? A gente percebe às vezes que prefeituras, governo do estado, governo federal, eles focam em coisas que não são importantes na vida do brasileiro. E aqui eu não precisava falar sobre isso, mas todo estudo nacional que nós fazemos, agora no início do mês nós vamos fazer agora a avaliação do governo federal, né, no início de março, o que acontece é que a gente percebe que as reclamações são, há mais ou menos 20 anos, as mesmas reclamações. Os maiores problemas do país é a segurança, a saúde e a corrupção. O que acontece é que a segurança veio ganhando muita força, não é que a saúde melhorou, mas a segurança vem ganhando muita força na reclamação e a gente percebe que a corrupção não abandonou. Então, quando a gente fala assim, olha, o maior problema desse aqui é foco nisso aqui, você percebe que os governos acabam focando em coisas que não são importantes para a vida do brasileiro e depois tentam colocar isso como importante. E aí, como mostra esse estudo de Putin, as pessoas se sentem desamparadas e não têm confiança no governo quando percebe que o governo não tem nenhuma relação à realidade do governo. E eu falei isso na semana passada, se você não viu o vídeo, quando eu falei dos maiores desafios dos políticos, é o descolamento da vida do político com a vida das pessoas. Eu não citei naquele momento, mas assim, me faltou, porque a gente aqui é sempre de improviso, não é nada gravado e treinado, né? Mas me veio a calhar, eu como cientista político, eu sou obrigado a estudar Império Romano, tudo isso, e me veio a calhar um estudo que eu fiz, que eu fui obrigado a ler há muitos anos, falando de Júlio César, que foi um grande imperador. E o Júlio César ele tinha dois pontos importantíssimos. O primeiro é que ele comia a mesma comida que os soldados dele. Segundo ponto, quando ele estava em incursão em alguma cidade, ele chegava nessa cidade, as pessoas queriam dar as casas para que eles e os soldados dormissem. Ele nunca aceitou, ele dormia na rua, chuva, vento. Quem conhece a Itália sabe que é muito frio, e aí passando frio, não importa, ele vivia com as pessoas. E tudo isso gerava um grau de confiança, grau de proximidade tanto do seu exército, que ele defendiam ali com unhas e dentes, mas também da sua população. Por isso que Júlio César era adorado ali por eles. Então esse descolamento que fala de Putin aqui da realidade, eu volto a falar daqueles problemas. Isso afasta as pessoas. Aqui a gente tem, na época, né, essa pesquisa foi feita em 2016, eu coloquei dois casos reais aqui. O primeiro caso, em 2013, vocês vão se lembrar que durante a Copa das Confederações, a gente teve aquele movimento Não Vai Ter Copa. A gente sabe que aquele movimento não foi um movimento espontâneo, que ele foi criado, quem estudou um pouquinho mais sabe disso. Mas não importa, aquele pequeno grupo que começou com aquele movimento Não Vai Ter Copa, acendeu para que as outras pessoas, começassem a reclamar do dinheiro colocado em estádios, da saúde não tinha dinheiro, tudo isso que vocês certamente lembram. A gente colocou nesse estudo de 2016 também aqui 2 pontos, né? 2 pontos não, melhor dizendo, na Grécia, tanto em 2004 como 2008, após os Jogos Olímpicos, a percepção da população piorou muito em relação a tudo. Porque, olha, foi desperdiçado muito dinheiro, foi feito um grande evento e depois nada sobrou, nem os prédios. Né? A gente teve isso aqui no Brasil um pouco menos, né? Mas assim, a gente percebeu na Olimpíada, foi feito um grande evento e tal, trouxe dinheiro para o país. Quanto de dinheiro trouxe? Valeu o dinheiro que foi colocado? Entendeu? Depois disso, o turismo do Rio de Janeiro melhorou muito, cresceu muito depois de 2016. São perguntas que eu deixo para vocês. Então, a conclusão que a gente tem aqui: se a cidade enfrenta desafios estruturais, seria de bom tom o prefeito ou a prefeita dizer o seguinte: olha, eu tenho uma preocupação de investir aqui num evento que nós vamos investir um dinheiro, vamos gastar um dinheiro com a esperança que isso dê um retorno. Seria de bom tom de não fazer, porque se eu tenho grandes problemas estruturais, ou melhor, se você que é um gestor público entrou agora e está pegando problemas do outro prefeito, seria interessante você não ter um investimento no carnaval, para que as pessoas não vejam isso como um desperdício, ou seja, que você esteja descolado da realidade das pessoas. Agora, se você está ali com os problemas minimamente resolvidos, você pode tentar planejar e fazer um evento. Como que a gente faz um evento planejado? Talvez
com um pequeno espaço ali onde os artistas da cidade possam tocar sem você fazer um investimento maior em artistas, em palco, porque tudo gera despesa. Quando você vai falar num pequeno evento, você tem o aluguel de palco, você tem o aluguel de equipamento, você tem ali o SAMU que tem que ficar parado uma viatura, a sua guarda municipal, você tem a limpeza antes e a limpeza, principalmente a limpeza depois. Quer dizer, você tem vários problemas, vários custos que te geram, diretos e indiretos, que você às vezes não percebe, e aí você fica com um grande problema ali. Você fez, depois você não teve retorno, as pessoas esquecerão do evento e no outro dia já lembrarão dos grandes problemas da cidade. Então aqui, o que eu prezo? Né? Eu prezo aqui que você tenha o máximo de equilíbrio, o que não é simples. Não é simples esse equilíbrio. Você entender até que ponto. Aí eu não estou aqui para te vender pesquisa, mas assim, que tal você, antes de você fazer um calendário de eventos, realizar uma pesquisa e entender? Eu falo isso porque os gestores que a gente trabalha, alguns gestores são ótimos gestores há muito tempo, gestores, eles não fazem evento sem perguntar para a população o que elas acham. Eles fazem um calendário e em cima desse calendário entendem o que a população pensa sobre isso, entende o que é esse prefeito que eu falei para vocês. Aconteceu a primeira vez com ele em 2016, quando a gente foi lá e analisou e viu que existia ali, talvez existisse um problema, a gente detectou que não, mas mesmo assim, a partir disso, existia ali um calendário mínimo de eventos onde ele tinha uma pesquisa para entender. Vocês acham disso? Vocês acham que isso vai ser bom para a cidade? Vai ser bom para a sua vida? Então as pessoas, ok, então eu tenho segurança para fazer. Mas ao mesmo tempo ele tomou conta, claro, tomou conta ali da sua infraestrutura, da limpeza urbana e fez com que ele tivesse ali um governo. Ele foi reeleito, fez seu sucessor agora em 2024. Então esse aqui eu queria trazer para vocês, para falar um pouquinho sobre um ponto que é pequeno, né? Tá ali de repente está na sua pasta de cultura, na sua pasta de educação, na sua pasta de turismo, que você vai afoito. Vamos fazer um grande evento, vamos fazer um carnaval, que isso vai ser ótimo. Preste atenção na repercussão. E não preste atenção na repercussão das redes sociais, porque as redes sociais às vezes elas podem te levar ao engano. Ok? Se você quiser ver um pouquinho mais de pesquisas, ter acesso a todos os vídeos, você vem aqui e vai no nosso aplicativo. A gente tem um aplicativo, aproxima de seu telefone, você baixa o aplicativo do IBESP. Nesse aplicativo você tem acesso às nossas pesquisas. No início agora de março nós vamos fazer a avaliação do governo federal, depois vem o voto espontâneo presidente, vem outras questões aqui, de repente mais para frente a gente vai perguntar sobre também essa reação americana, a gente vai querer entender sobre isso. E também ali você tem dados eleitorais, você tem também outros pontos interessantes ali. Agora, se você quiser bater um papo comigo, faça como o nosso amigo nessa semana agora, que a gente está chegando no final. Uma pessoa veio bater um papo comigo, na verdade foi querendo me elogiando sobre o último vídeo, mas assim, o que eu gostei mais foi dos questionamentos que ele me colocou em relação ao Brasil. Foi um bate-papo muito legal, muito aberto. É um profissional de marketing político e foi muito legal. Então, se você quiser bater um papo comigo, aqui embaixo tem esse QR Code do nosso WhatsApp do IBESP. Ali a gente agenda uma hora, a gente tem uma horinha por dia, eu consigo separar aqui do meu dia para bater um papo com aquele que tem interesse em falar um pouco de política, estratégia e principalmente pesquisas de opinião. Ok? Um grande abraço para você e até semana que vem.